Oi, gente, bem-vindos! E vamos para a cozinha fazer mais uma receita deliciosa? Bora começar? Em um recipiente eu vou adicionar 3/4 de xícara de farinha de trigo, 1/4 de xícara de açúcar e 1 colher de sopa de açúcar baunilha. Vou misturar aqui e em seguida eu vou acrescentar 1/4 de xícara de manteiga. E agora com a ponta dos dedos eu vou misturar até incorporar bem e formar uma farofinha. Lembrando que quem preferir pode substituir o açúcar baunilha por raspas de limão ou de laranja. Vejam só como ficou. Reservo. E a partir em outro recipiente eu vou adicionar 1 xícara de açúcar e meia xícara de manteiga amolecida. Gente, lembrando que quem preferir também pode substituir a manteiga por margarina ou então até mesmo pelo óleo, na mesma quantidade. Dá certinho também. Misturo bem até formar um creme bem clarinho. Em seguida, vou adicionar 2 ovos inteiros. E misturo novamente até incorporar bem. Olha só como ficou, bem cremoso. Feito isso, eu vou adicionar 1 copo de 170 gramas de iogurte natural. Lembrando de retirar uns minutinhos antes da geladeira para utilizá-lo em temperatura ambiente. Misturo rapidamente e vocês irão perceber que ele talha um pouquinho, mas não tem problema. Em seguida eu pego uma peneira e vou passar por ela 1,5 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. Vou colocar aqui, gente, em 2 etapas. Coloco a primeira parte de ingredientes secos e misturo bem até desaparecer completamente a farinha. Olha só. Feito isso, vou adicionar todo o restante. E misturo bem novamente até incorporar bem e a massa ficar lisinha e homogênea. Olha só como ficou. Gente, lembrando que quem preferir pode fazer a massa também utilizando a batedeira. E dá só uma olhada na textura dessa massa, gente. E o resultado final é que ela fica bem úmida e bem fofinha. Reserva aqui um pouquinho. E aqui eu tenho 300 gramas de morangos, bem higienizados, sequinhos e cortados pela metade. Vou adicionar 2 colheres de sopa de amido de milho e vou misturar bem. Gente, o amido de milho serve para reter o líquido dos morangos, fazendo com que o recheio fique bem cremoso e sem excesso de água. Olha só. Agora vamos para a montagem. Vou utilizar uma forma que mede 20 cm por 20 por 7 de altura. Já está untada e bem enfarinhada. Adiciono toda a massa na forma e vou espalhar bem para que fique lisinha e nivelada. Em seguida, vou arrumar os morangos aqui sobre a massa. Gente, fica uma cuca bem recheada. Olha só. Começo colocando os morangos maiores, de preferência, gente, com a parte cortada voltada para baixo, em contato com a massa. Assim a cuca ficará bem mais bonita. Agora vou distribuir os morangos menores, preenchendo esses espacinhos aqui. E por último vou espalhar a farofa, distribuindo bem. E vou ajeitar para que alguns morangos fiquem à mostra, para que a cuca fique com uma bela apresentação. Olha só, feito isso eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e assar por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Saiu limpinho, é só desligar e retirar do forno. E olha só que coisa mais linda que fica isso, gente. Além de muito saboroso, ela fica super bonita na apresentação. Com certeza faz a diferença. E olha só a textura da massa. Ela fica bem úmida, fofinha e deliciosa. E os morangos ficam perfeitos e a farofinha bem crocante. Gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica e façam aí, porque vale muito a pena. E agora vamos para a próxima receita, que também é uma delícia e super fácil. Oi, gente, bem-vindos a mais uma receita. E vamos para a cozinha fazer um pudim de padaria delicioso? Bora começar? Vou começar preparando o caramelo. Em uma panela, de preferência de fundo grosso, eu adiciono 1,5 xícaras de açúcar. E vou misturando continuamente, para o açúcar não queimar.
até ele derreter totalmente e ficar com essa cor âmbar bem bonita aqui. Olha só como ficou. Feito isso, gente, eu baixo o fogo para mínimo e vou adicionar 200 ml de água quente. Vou colocando aos pouquinhos aqui, gente, tomando muito cuidado para não se queimar com o vapor que sobe. Em seguida, aumento o fogo novamente e mexo de vez em quando e espero o caramelo derreter totalmente até formar uma calda bem bonita, gente. Vejam só, esse é o ponto. E olha como fica linda essa calda. Desligo o fogo e imediatamente eu vou colocá-la na forma. Vou utilizar aqui uma forma que mede 28 cm por 20 por 5 de altura. Coloco toda a calda na forma. Espalho aqui no fundo. Em seguida, com o auxílio de uma espátula, eu vou espalhando o caramelo em toda a lateral da forma, até que fique com uma camada fina. Vou reservar a forma e no copo do liquidificador eu vou adicionar 5 ovos inteiros, 2 xícaras de açúcar, 1/4 de xícara de manteiga ou margarina e 2 xícaras de farinha de trigo. Em seguida, gente, eu vou adicionar 1 litro de leite em temperatura ambiente. Gente, eu coloco tudo junto aqui porque esse liquidificador é grande, mas quem não tiver um liquidificador grande pode adicionar uma parte do leite, bater bem e misturar o restante do leite com a mistura batida em outro recipiente. Agora vou ligar o liquidificador e bater por aproximadamente 4 a 5 minutos, até que essa mistura fique bem incorporada. Feito isso, vou colocar a forma preparada com o caramelo dentro de uma forma maior. Em seguida, delicadamente, adiciono a mistura batida. Gente, esse pudim é assado em banho-maria, então eu vou cobrir a forma com um papel alumínio, tomando cuidado para que fique bem fechado e firme, para não entrar água no pudim. E como eu estou utilizando 2 formas de alumínio, para que elas não escureçam, eu vou adicionar um pouco de vinagre aqui na assadeira maior. Quem preferir também pode utilizar suco de limão. Em seguida, vou colocar cerca de 2 dedos de água já morna, ou quente, tomando muito cuidado para não se queimar. De preferência, colocar a água quente já dentro do forno. Em seguida, vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus e assar por 60 minutos, com o papel alumínio. Depois disso, eu retiro o papel alumínio e deixo assando por mais 10 minutos, até ficar assim. Feito isso, gente, eu deixei esfriando por 2 horas em temperatura ambiente. E agora é só passar a faquinha aqui para desgrudar. Balança um pouquinho para verificar se está solto. Caso não esteja solto e o caramelo não esteja fluido, basta levar um pouquinho na boca do fogão, para esquentar o fundo da forma e derreter o caramelo. Assim vamos ter a certeza de desenformar um pudim perfeito. E esse restante que sobrou na forma, levo ao fogo novamente com um pouquinho de água e derreto e sirvo à parte. E vejam só que pudim lindo e delicioso que fica. Gente, me contem aí qual é o pudim preferido de vocês, para eu fazer aqui no canal. Mas aposto que esse lembra a infância de muita gente. É uma delícia, feita com ingredientes super simples e muito fácil de fazer. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica e façam aí. Gente, por hoje é só, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!